Criancinhas do meu coração, Titio Magosso está na área. Ai, meu Deus do céu, eu estou empolgadíssimo essa semana, hein? Ai, meu Deus, expectativa de coisas maravilhosas acontecendo por aí. Já curtiram todas as coisas maravilhosas do Titio Magosso, hein? Já deram aquela curtidinha básica lá no Face Loxas, o Magosso, instrutor de mergulhos, hein? Também já assinaram o canal do Titio Magosso no YouTube, hein? Mas, Titio Magosso, eu nunca ouvi falar de você. Quem seria você? Para vocês, criancinhas marotas, que é o primeiro acesso, sejam todos muito bem-vindos. Titio Magosso, instrutor de mergulhos, instrutor de especialidades, é aquele garotinho careca que dá palestras, faz de um tudo. Tá bom, não vou me estender hoje nos avisos matinais, hein? Estamos chegando a 23 mil acessos, hein? Quase 500 inscritos no canal. Porra, galera, tá faltando 10 pessoas pra gente chegar nos 500 assinantes. E aí, cadê aqueles amigos marotos de vocês para curtir o canal do Titio Magosso no YouTube? Lá no Face já passamos dos 500, né, mano? Vamos, né, dar aquela equilibrada, aquela equiparada básica, ok? Eu estou olhando porque vocês viram que o meu cenário é novo e eu ainda não estou acostumado a falar neste cenário maroto, hein? Galera do YouTube, ó, clicou na bolotinha azul aqui, se inscrever, sininho, toda vez que tem vocês recebem um aviso, assistem o vídeo. Toda segunda-feira tem eu aqui falando com vocês, com temas que vocês mesmos me sugerem, né? Ou de repente das conversas que eu tenho com as pessoas durante a semana. Não esqueçam, tá? Ajuda eu. Curte e convido os amigos para curtirem também. Tá bom? Então vamos lá. Vingadores e eu e Vingadores Avenger, avante Vingador. Até me arrepia. Hoje o teminha maroto da semana nós vamos falar sobre compra de equipamentos usados. Vale a pena ou não vale a pena a gente fazer a aquisição? Eu estou meio remelento, a impressão minha. Que nojo. Meu óculos eu não consigo enxergar direito. Vou continuar assim mesmo, tá bom? Iodinha e eu e Iodinha, vamos continuar o vídeo. Vale a pena ou não comprar material usado ou de repente comprar material de terceiros, né? Então, galera, antes de qualquer coisa, antes de adquirir os equipamentos, né, tem um vídeo inteiro que eu só falo sobre isso, né? Como comprar o equipamento. Galera, depois, ó, clica aqui em cima nos cartões que vai ter o link relacionado com esse vídeo, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, vamos investir o nosso dinheiro, vamos investir, né, nos equipamentos de uma maneira consciente, né, de uma maneira que atenda especificamente as minhas demandas de mergulho, né? Se eu mergulho pouco, eu vou fazer um tipo de investimento. Se eu mergulho regularmente, eu vou fazer outro tipo de investimento. Mas o importante e o principal é a gente investir esse recurso com sabedoria, tá? Então vamos lá. Será que vale a pena eu investir em equipamento usado ou não? Aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Algumas coisas valem muito a pena, outras coisas não valem a pena, né? E outras coisas a gente precisa avaliar com carinho. Então, beleza. Então, vamos começar aí de cara com as coisas que, na minha opinião, não valem a pena, né? Minto. Antes de eu entrar nesse detalhe, eu só quero fazer
uma outra dica. Toda vez que a gente for fazer a aquisição de um equipamento de terceiro, eu acredito que o principal ponto, a principal questão, antes de eu de repente entrar numa negociação, antes de repente, esta camisetinha não está me favorecendo hoje, hein? Antes de entrar numa negociação, antes de eu entrar num acordo, é saber sutilmente o porquê que a pessoa quer se desfazer desse equipamento. Por que está vendendo? Não usa mais, não gostou, não serve, não está funcionando como deveria. Por que eu estou me desfazendo desses equipamentos? De repente comprei um novo, melhor do que o que eu tinha, enfim. Muito cuidado, gente, porque, como já diria a vovó Magosso, né, que essa semana foi dia da avó, semana passada. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então a primeira coisa que a gente precisa tentar descobrir ou se informar, por que a pessoa está se desfazendo desse equipamento. Ou até mesmo algum dive center, né, que tem hábito de fazer repasse de equipamento usado, né? Por que a pessoa está se desfazendo desse equipamento? Por que ela não quer mais? Qual é a razão? Né? Então isso, na minha opinião, é o principal detalhe, a principal informação que a gente precisa ter antes de pensar em fazer a aquisição desses equipamentos, né? E aí vai. E aí, gente, não tem receita de bolo, tá bom? Aí, uma vez que a gente tenta descobrir o que está acontecendo, vai do feeling de cada um. Fala assim, tá meio estranho isso, né? Ou senão, pô, beleza, comprou um equipamento novo, melhor, e esse já não usa mais, tá encostado aí um tempo. Então, detalhes a isso, tá? Então vamos lá, galera. O que na minha opinião, não vale a pena comprar usado? Lembrando, galera, que toda opinião que eu expresso aqui no canal, a de minha responsabilidade, né, são frutos aí dos anos de experiência. Então vamos lá, galera. Máscara de mergulho e snorkel, na minha opinião, não vale a pena a gente comprar isso de terceiros. Por quê? O snorkel já é um equipamento muito acessível. Eu arrisco a dizer que é um dos mais baratos ou o mais barato quando a gente vai montar o nosso set de mergulho, tá bom? Não vou entrar na questão de higiene, não vou entrar na questão de absolutamente nada além do custo disso, tá bom? Porque, né, sei lá, eu particularmente acho que não vale a pena. Mas se tinha um gosto, e a máscara de mergulho? Por que não vale a pena? Gente, não vale a pena por um motivo muito simples. A gente aprende lá no curso básico, lá no primeiro contato que a gente tem com o mergulho, que a gente nem empresta as máscaras de mergulho. Por quê? A gente sabe que com o tempo o silicone que veda, né, a água do nosso rosto, ele vai se moldando com o formato do nosso rosto, conforme a gente vai mergulhando, conforme a gente vai usando. E de novo, e o que acontece? Quando a gente compra uma máscara de mergulho usada, né, provavelmente ela já teve uma deformação inicial nas vezes que aquela pessoa usou essa máscara. Mas se tinha um gosto, usou uma, duas, três, quatro, usou pouquíssimas vezes. Então, galera, essas pouquíssimas vezes já foi suficiente para ter esse deforme natural, né? Que a gente precisa que isso aconteça para que a máscara, né, a borda aqui, a saia da máscara de silicone seja suficiente para deformar e pegar o formato do rosto da pessoa que vai usar esse equipamento. Então, na minha opinião, esses dois equipamentos não vale a pena a gente comprar de terceiros, porque a gente vai correr o risco de, quando a gente começar a usar essas máscaras de mergulho, que ela não vede corretamente ou tenha microinfiltrações, né, que para algumas pessoas
é mergulhar com aquele pouquinho de água no nariz que basta ser desconfortável e aí acaba, às vezes, inalando aquilo sem querer e se engasga e fica numa situação um tanto quanto desconfortável, tá bom? Já a questão, por exemplo, com as roupas de mergulho, gente, aí não tem muito mistério, né? Antes da gente comprar essas roupas usadas, a gente precisa ver o mínimo de estado dessas roupas, né? Por que eu tô falando isso? É óbvio que primeiro a roupa não pode estar rasgada, né? Porque uma vez que ela está rasgada, seja lá qual for o tipo da roupa, que eu também já falei um vídeo inteiro sobre isso, ela passa a não cumprir a função que ela tem que cumprir, né? Outra coisa, galera, que a gente precisa prestar atenção é que às vezes a roupa rasga, a pessoa consegue colocar um remendo. Tem alguns locais especializados e depende do dano da roupa, é possível fazer essa restauração, tá bom? Também não vou entrar em detalhes, talvez no próximo vídeo a gente pode falar inteiro sobre isso. E aí, galera, muito simples, tá? Vai ver se a roupa tá inteira, vai experimentar, vai ver se fica confortável, vai ver se não amassa nada os meninos e as meninas, né, em locais diferentes ali. Tá confortável? Tá beleza? Ok. Aí que vai um macetezinho maroto, né? A dica do pulo do gato é assim. Para saber se essa roupa ela tá muito ou pouco usada, talvez quem não tem tanta experiência assim vai ter uma dificuldade um pouco maior de discernir isso. Mas quanto mais fina essa roupa tiver, mais usada ela é. Porque o neoprene, né? Neoprene com essa aumento e diminuição de pressão, ele fica sofrendo essa pressão o tempo todo. Até que com o passar do tempo, com os usos, esse neoprene ele vai perdendo um pouco da elasticidade, né? E essa roupa vai ficando cada vez mais fina. Na dúvida, peça, né, se tiver a opção, né? Ou se não antes, dá uma olhada numa roupa nova, pega ela, dá uma amassada com a mão, que vocês vão perceber a diferença de uma roupa nova, como que isso se comporta. Vocês vão ver que ela é um pouco mais rígida, que é um pouco mais fina, ela não vinca tão fácil, né? Já uma roupa mais surradinha, já uma roupa mais usada, o neoprene já está mais fininho, você pega ele, você amarrota ele inteiro, e isso serve para luva, para bota, para qualquer coisa, para qualquer tipo de equipamento que se use neoprene, tá bom? Aí, galera, com relação aos coletes de mergulho, mesmo cuidado a gente tem que tomar, né? Saber o porquê que a pessoa está querendo se desfazer daquele equipamento. É importante você fazer uma inspeção visual nesse colete para ver se ele não está ralado, para ver se ele já não está a ponto de sofrer algum rasgo ou algum corte. É importante pegar ele, dar uns tranquinhos assim mesmo, segura no pano, né, e faz um tchá, tchá. Tipo assim, pega na camiseta e faz assim, pá, pá. Pra ver como que o cordame, como que o tecido do colete, ele tá se comportando. Porque às vezes é assim, é uma pessoa que não faz uma manutenção correta, ou de repente uma manutenção assídua nesse equipamento, e pode acontecer de acumular os cristais de sal nesse colete, né? E aí a gente sabe que o sal é um vilão horroroso para os nossos equipamentos de mergulho. Na parte de fora, que a gente consegue enxergar, ok, fica mais fácil de ver isso. Às vezes, muda até a cor do colete, fica um pouco mais claro, fica um pouco mais esbranquiçado, né? Enfim. Além disso, o que a gente precisa prestar atenção também é que alguns coletes de mergulho, aqui na altura do ombro, né, ou nas costas, ou no quadril, em cima do bumbum aqui mais embaixo, tem algumas válvulas de purga para facilitar na hora que a gente precisa esvaziar o colete, né, tirar o ar de dentro dele mais rápido. Então a gente precisa ver, normalmente uma peça de plástico assim, né, a gente precisa ver
como que está a situação daquela peça plástica. Se a parte que engata o plástico com o tecido está em ordem, não tem um sinal de deteriorização, né? Normalmente, dentro dessa parte plástica, ela abre como se fosse um refrigerante, ela está rosqueada ali dentro. Dá uma olhadinha na parte interna, se a mola que fica ali dentro não está enferrujada, se a borracha mesmo ou silicone que faz a vedação, né, do mecanismo não está corroída, não está faltando pedaço, está inteira, está funcionando como deveria. A mangueira da traqueia, por exemplo, né, que é aquela que a gente ergue para esvaziar o colete, normalmente os modelos mais comuns é uma mangueira, né, que está presa no colete, que desce mais ou menos, sei lá, uns 20, 30 centímetros, por aí. Normalmente eles têm dois botões. Um botão na ponta dessa traqueia e o outro botão aqui do power, né? Que um serve para a gente inflar o colete, o outro serve para a gente esvaziar o colete. Também vale a pena ver, apertando esse mecanismo seco, ele não pode engasgar. O que é engasgar? A gente aperta o botão e o botão não volta, por exemplo. Ou a gente tem dificuldade em apertar o botão, já é um indício que de repente tem alguma coisa ali que já está pedindo uma manutenção, né? Ou quando a gente solta o botão, ele não solta imediatamente. Também são coisas que a gente precisa prestar atenção na hora de comprar um colete. E aí, galera, na questão do colete, a gente tem um detalhe aí muito importante, que o colete, ele tá... talvez um dos principais, ou principal, um dos principais, equipamentos que definem o meu estilo de mergulho, né? Então, de repente, se eu usar um colete do tipo asa, ele não vai ter a mesma função de um colete que eu uso para side mouth. Ou, por exemplo, um colete do tipo jaqueta, ele se comporta de uma maneira diferente do colete do tipo asa. Também já falei sobre isso em algum vídeo aí passado, tá? Então, toma cuidado, tá bom? Com as oportunidades. Será que, de repente, aquela oportunidade está compatível com o meu estilo de mergulho? Então, vamos tomar cuidado com isso também, tá? E aí, galera, por último aqui que eu tenho para dizer para vocês, toda vez que eu for comprar algum equipamento eletrônico ou regulador, esse é o que a gente tem que tomar muito cuidado. De repente, é onde a gente vê as melhores oportunidades, né, de comprar de segunda mão, porque acaba ficando muito mais em conta. São equipamentos que valem a pena fazer essa aquisição, só que a gente tem que tomar outro cuidado com algumas coisas. É um modelo muito antigo, esse equipamento eletrônico que eu estou comprando, seja uma lanterna, seja um strobo, seja um computador, seja lá o que for, um apito, né? Porque o que acontece? Se for um equipamento muito antigo, será que eu vou encontrar uma peça de reposição se por algum motivo ele parar de funcionar? Porque, gente, todo e qualquer equipamento, em algum momento, ele vai pedir uma manutenção, né? Fato, não é uma questão de si, é uma questão de quando. E quando isso acontecer, se esse equipamento ainda vai ter peça de reposição para que eu consiga fazer a manutenção normal e natural de qualquer mecanismo de uma maneira fácil, prática e acessível. Outra coisa, de repente vai investir num regulador, né? Como a minha fonte principal de ar. A inspeção visual, essa é fundamental para qualquer equipamento, né? No regulador também não vai ser diferente. A gente vai dar uma avaliada nas mangueiras. Toda vez que as mangueiras elas já têm um sinal claro de fadiga, ou seja, um sinal claro de que ela vai parar de funcionar em algum momento, qualquer pessoa leiga ela já consegue visualizar isso, tá?
Mas até aí tudo bem, eu olhei, fiz aquela olhadinha marota lá no que eu podia fazer, no que eu não podia fazer, me parece que tá tudo bom. E aí é claro que a gente vai ter que conversar com o vendedor, a gente vai ter que entender de novo por que ele está querendo vender esse equipamento. E além disso, se de repente você achar que pode virar negócio, saber quando foi a última vez que esse equipamento, seja o regulador, ou seja colete, ou seja qualquer coisa, entrou em manutenção. Na dúvida, puta, eu acho que está funcionando, mas veja bem, aí vai no Dive Center de confiança, né, onde normalmente vocês têm mais afinidade, né, e peçam uma indicação de quem pode avaliar esse equipamento, que na pior das hipóteses, né, você vai ter uma revisão em cima de outra revisão e o equipamento a gente vai ter pelo menos certeza que o equipamento ele vai estar funcionando e de repente não vai deixar a gente na mão em algum lugar onde o acesso a uma manutenção não seja tão fácil como aqui em São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro, ok? E além disso, galera, por último aí, as nadadeiras também eu acredito que vale o investimento. A nadadeira, ela tem a mesma questão de deformar de acordo com o pé das pessoas que usam. Mas nesse caso específico aí, na minha opinião, eu acho que isso é mais maleável, digamos assim, né? De repente vale a pena a gente correr o risco, tá bom? Então, galera, é isso, o vídeo da semana Vocês perceberam que eu tô falando menos agora, quando eu gravo os vídeos? Enfim, então, galera, o recado da semana é esse. Espero que eu possa ter ajudado vocês a entender um pouco melhor como funciona esse mercado de venda, né, de equipamentos de mergulho usado. Vamos esperar o motoqueiro passar. E aí, assim, mesmo assim, ainda tá com alguma dúvida, quer trocar alguma ideia? Me manda uma mensagem, as pessoas, sempre falo isso, as pessoas que fazem isso sabem que de segunda a sexta eu respondo muito rápido. Final de semana que eu estou na esbórnia, um pouco mais devagar, mas ainda assim eu costumo receber todo mundo, tá bom? E galera, de novo, né? Quando vocês compartilham os vídeos, quando vocês convidam os amigos a curtir o canal, isso, além de me ajudar, é óbvio que vai me ajudar mesmo, por isso que eu sempre peço isso para vocês, também ajuda a outras pessoas entenderem como é que funciona o mundo do mergulho, e aí de repente a gente consegue popularizar isso cada vez mais, tá bom? Então galera, garotinhos marotos, um abraço bem forte para vocês, garotinhas serelepes também, um beijo para vocês. Durante a semana a gente volta a se falar e semana que vem tem mais, tá bom? Fui, galera!